Bom, uma maneira simples de você lidar com o viés de popularidade, né, fazer uma mitigação de viés de popularidade, é você aplicar uma ponderação de termos, tá? Para promover itens não populares. Então, se isso daqui é o número de vezes que o item foi avaliado, quer dizer, média a popularidade, né, desse item, você pode aplicar um peso desse, né, 1 sobre o log dessa frequência, né, e depois o score final ser algo assim. Então, isso aqui é a nota predita pelo modelo de recomendação, né, e aí você vai ponderar aqui por esse peso dado, tá? É um exemplo ali bem simples, né, de suavizar um pouco a popularidade dos itens lá no sistema. Aí, uma outra técnica, né, que é a última que a gente vai ver, tá? Que é a calibração, né? Você fazer calibração em sistemas de recomendação. O que é isso, né? Então, assim, você tem um problema com recomendações descalibradas, tá? O que quer dizer? Você tem um desbalanceamento entre os tópicos presentes no perfil e na lista de recomendação. Então, é algo tipo assim, né? Então, imagina que você tem um perfil aqui do usuário e aí nesse perfil do usuário foi identificado lá que 70% dos itens que esse usuário interagiu são filmes de romance e 30% filmes de ação, né? Só que você tem um sistema de recomendação que recomenda 100% de filmes de romance, né? Então, quer dizer, é um sistema que está descalibrado, né? Então, talvez ali pelo próprio desbalanceamento dos dados, né? Ou pelo próprio modelo de recomendação ineficiente, ele vai recomendar coisas cuja proporção, né, de tópicos ou de assuntos, né, difere do que está no perfil ali do usuário, tá? E a calibração, o que que ela faz, né? Ela tenta reordenar essas recomendações aqui, né? Recomendações linha, tá? Você vai reordenar essas recomendações de modo que a distribuição desses tópicos do perfil seja equivalente da distribuição de tópicos que está ali nas recomendações, algo do tipo 70, 30 também, tá? Então, a calibração, o que é? É um método de pós-processamento, tá? Então, você tem lá o sistema de recomendação, ele vai gerar uma lista aqui de recomendações, você vai aplicar essa lista de recomendação na calibração, tá? E essa calibração vai gerar uma nova lista reordenada, né, de itens aqui, a partir dessa, tá? De modo que a proporção aqui dos tópicos, né, vão ser equivalentes ou próximos, né, da distribuição de tópicos do perfil, tá? E esse algoritmo aqui de recomendação pode ser praticamente qualquer algoritmo, tá? Então, BPR, KNN, enfim, qualquer algoritmo, tá? Então, quer dizer, a calibração é um método agnóstico ao modelo de recomendação. Esse método, né, calibração, foi proposto em 2018 por esse autor, tá, o Steck, né? Ele era, ou é ainda, não sei, tá? Ele trabalha na Netflix, tá? Ou trabalhava, né, na Netflix. E aí ele propôs aí esse método aí de calibração, tá? Que é um re-ranqueamento dos itens, tá? Como eu falei, é agnóstico ao modelo de recomendação. Como que funciona esse método de calibração, tá? Então isso aqui é a fórmula ali da calibração em si. Então vamos entender o que que é isso, né? Ó, então assim, a ideia então imagina que inicialmente o que que é o I, tá? Então o I seria a lista de recomendações, né? Recomendação que foi gerada pelo algoritmo, tá? Então, supondo que você tem aqui o teu algoritmo de recomendação, esse algoritmo vai gerar essa lista, tá? A lista aqui. Então, essa lista aqui é que ele está chamando aqui de I, tá bom? Que é o tamanho desse I, né?
é N, né? Então você tem N itens. Ou até pode ser mais, tá? Na verdade, esse N pode ser, essa lista, na verdade, né, pode ser, na verdade, vamos colocar M aqui, né? M itens, onde M ela é maior do que N, tá? Porque N, na verdade, é o que você vai fazer depois, né? Vai gerar depois, após a calibração, tá? Então vamos fazer assim, é o M, né? Que é o tamanho dessa lista inicial de itens que foram gerados pelo algoritmo de recomendação, tá? O que é o S, né? O S pode ser, por exemplo, pode ser, na verdade, né, a soma dos scores desses itens. Então, cada item aqui, né, vai ter um score, né? Um score do item I, né? Onde o I aqui, né, o I varia de 1 até M, tá? Então, somando esses scores, é o que a gente está chamando aqui de S. Aqui, o S, tá? Soma desses scores, tá? Muito bem. Aí a gente tem também esse lado de cá, né? Você tem esse CKL, tá? Isso daqui é uma métrica de divergência, tá? Na verdade é assim, né? Você vai ter uma distribuição de gêneros, categorias, tá? Então pega em filmes, por exemplo, você tem lá os gêneros, tá? Qual que é a distribuição de gêneros do perfil daquele usuário? E aí você tem também uma distribuição de gêneros, tá? Dessa lista aí, tá? Então P aqui é a distribuição de gêneros do perfil e Q é a distribuição de gêneros da lista de recomendação, né? Então se você tem lá uma distribuição, tipo assim, isso daqui é a distribuição P, né? E isso daqui, por exemplo, é a distribuição Q, né? Essa métrica CKL, ela vai fazer exatamente medir, né, essa divergência, né, entre as duas distribuições e vai te dar um valor, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí, né, mas é basicamente isso que essa métrica faz. Ela te dá um valor, quanto maior esse valor, mais divergentes são as distribuições, e quanto menor, mais próximos são essas duas distribuições, tá bom? E aí a gente tem o lambda, tá? Que aparece aqui e aparece aqui, tá? Que é um trade-off, né? Então é um trade-off entre relevância, ó, relevância e divergência, tá? Então, se você escolhe um valor de lambda, sei lá, igual a 0,5, você vai estar dando um peso igual tanto para a parte de relevância, que é medido aqui pelo S, tá? E divergência, que é medido pelo C, né? O CKL, tá? Se você coloca um lambda igual a 0,9, essa calibração, o que ela vai fazer, né? Ela vai dar um peso maior para relevância e um peso menor para divergência, tá bom? E aí o que isso daí faz, na verdade, né? Vamos voltar aqui, né? Ó, deixa eu apagar tudo isso. Então o que você tem, né? Você vai ter, olha só o que ela faz, né? Você vai escolher, ela vai na verdade te dar qual que é o máximo dessa expressão, tá? Então ela vai tentar maximizar essa expressão, né? Repara que aqui, quanto maior, né? Maior esse S, tá? E menor for a divergência, maior vai ser o resultado da expressão, né? Então essa expressão aqui, tá? Então a ideia é o quê, né? Você aumentar a relevância e diminuir a divergência, tá? Se você falar assim, eu quero realmente priorizar a divergência, né?
quer dizer que, eu quero que o resultado meu re-ranqueamento seja realmente com uma distribuição bem próxima do perfil do usuário. Então, o que eu faço? Eu dou um lambda aqui igual a 0,8, tá? O que vai acontecer, né? Você vai estar priorizando, dando um peso maior aqui para a divergência, né? Então, essa divergência vai estar contando mais, né? E aí, isso daqui vai ser um valor menor, né? Porque você vai estar ponderando lá a relevância para 0,2, né? E a divergência 0,8, tá? Então, quer dizer que se você tiver as duas distribuições bem próximas entre si, né? Você está dando uma prioridade maior, né? Para a questão lá da divergência, tá bom? Muito bem. E aí o que acontece, né? Você vai encontrar uma combinação desse re-ranqueamento, uma combinação desses itens no ranking, de modo que você maximize a expressão, tá? E isso ele chama então de estrela, né? Que é o conjunto ótimo de N itens que foram recomendados. Então, repare que aqui eu tenho o meu N, né, menor do que M, tá? Então, lembra, né, o sistema de recomendação gera a lista de M itens, só que se aplica a calibração. Essa calibração vai tentar fazer uma reordenação aqui nesses itens e vai gerar como saída N itens que ele chama então de estrela, tá? Esse é o I estrela, né? Que é uma reordenação dessa lista aqui original, tá bom? Bom, aí a gente tem como que são essas distribuições, né? Essas distribuições, elas são calculadas com base então no gênero, categoria, né? Alguma coisa ali que classifica, né, cada item, tá? E você pode usar diferentes métricas de divergência, né, mas a mais conhecida é a KL, né, que é a Kullback Leibler, tá? Essa métrica de divergência, ela pega as duas distribuições e aplica essa fórmula, né, que é isso daqui, né, na verdade, tá? E então, assim, você tem a distribuição P, que é a distribuição de gêneros do perfil, e a distribuição de gêneros na lista de recomendação, que é o Q, tá? Isso é calculado, né, o P, né? Então, distribuição de gêneros dado aquele usuário U, né? Então, dado o usuário U, o que eu faço, né? Eu percorro todos os itens do histórico desse usuário, tá? Eu vou calcular a distribuição de gêneros do item I, tá? Isso multiplicado pela quantas vezes aquele item foi acessado pelo usuário U, tá? E aí aqui eu normalizo por essa quantidade, tá? Na lista de recomendação é a mesma coisa. Então, dada aquela lista recomendada para o usuário U, eu percorro os itens dessa lista. Aqui eu posso ter por exemplo, a posição do item lá no ranking, tá? E aqui a distribuição de gêneros do item I também, tá? Vamos ver aqui um exemplo, assim, só para complementar, né, a gente tem também aqui esse denominador, ele faz dessa forma que está aqui, tá? Para evitar uma divisão por zero, tá? Mas vamos ver um exemplo de como que são calculadas essas duas distribuições, tá? Que vai ficar mais claro lá para vocês entenderem, ó. Então, supondo lá que eu tenho no perfil do usuário, eu tenho esses 4 filmes aqui,
né? E esses 4 filmes estão, cada um, né, tem esses gêneros associados, tá? Então eu posso identificar ali uma distribuição de itens, como assim? Então, por exemplo, dado o filme 1, se eu tenho 2 gêneros, né? Então a distribuição vai ser meio para ação, meio para comédia, tá? Se no filme 2 eu só tenho romance, essa distribuição é 1, tá? Para o filme 3, se eu tiver 3 gêneros, é 0,33, tá? Então essa distribuição aí de cada filme é isso aqui, ó, tá? É esse PG de I, que está aqui, ou aqui, tá? Então, dado um item I, qual que é a distribuição daquele gênero? Então, depende da quantidade de gêneros, né, que tem em cada item, tá? Então, é exatamente isso que está entre parênteses ali do exemplo, né? E aí eu tenho também a nota, né, que esse usuário deu para cada um desses filmes, né? Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso calcular o P, né? Então, quer dizer, para a ação, eu vou multiplicar a nota pela distribuição de ação, né, de cada filme, tá? Então, 4 vezes 0,5. E o filme 3 tem ação também, né? Então vai ser 5 vezes 0,33, tá? Somando essas duas coisas vai te dar 3,65. Faz isso para todo mundo, tá? Para todos os gêneros, né? Aí você vai somar as notas, tá? Que vai dar 17, tá? E esse valor 17 vai estar dividindo cada uma, né, dos valores lá que a gente calculou, né, para cada gênero, tá? Então isso aqui que eu calculei é exatamente aqui, né, o P de GU, tá bom? Para o Q é a mesma coisa, ó. Então aqui, supondo que eu tenho aqui uma lista de recomendação, eu tenho esses filmes, tá? Cada filme desse tem os seus respectivos gêneros, né? Cada gênero de cada filme tem a sua distribuição, tá? E eu tenho aqui o ranking, que foi, quer dizer, é aquele W, né? O W, que é esse W aqui, ó, WRI, poderia ser algo associado à posição, né? Então, se está no topo, o W é 1. Se está na segunda posição, é 0,9, 0,8, 0,7. Tá? É um valor lá que você determina que está associado à posição, né? Quanto mais no topo, maior é esse W, tá? Fazendo a mesma multiplicação, né? Do ranking vezes a distribuição do gênero, né? Fazendo para cada um, né? Aqui depois somando esses valores aqui do ranking, tá? 3,4. E aí usando isso na divisão final aqui para gerar a distribuição, tá? Então essas distribuições, ó, dos gêneros na lista de recomendação e aqui no perfil do usuário. E o que a gente faz, né? Aplica o KL, né? A divergência, tá? Então aplicando essa fórmula para cada gênero, né? Eu tenho aqui para ação, para comédia, para romance, para drama, né? E depois somando tudo isso vai te dar 0,0276 nesse exemplo, tá? E esse valor aqui é o que, né? É o que você vai aplicar aqui, né? Tá? Lá na calibração, tá bom? A implementação desse método de calibração tem no exemplo prático, tá? Que eu vou deixar elencado aqui o link também para os vídeos, né? Que explicam esse código. Lá é explicado como que é implementado esse método de calibração, tá? É um problema de otimização combinatorial, né? Então, assim, você implementar isso por força bruta é um problema lá em NP completo, né? Então, quer dizer, é impossível de você fazer isso para todos os usuários, né? Então, o autor, né, o Stack, ele propôs um algoritmo guloso, tá? Para fazer
para gerar, né, essa lista e estrela aqui para cada usuário, tá bom? Mas lá no exemplo prático está explicando isso, como é feita a implementação para vocês visualizarem. Que nem, né, lá tem também esse exemplo, né? Então assim, ó, sem a calibração, eu tenho aqui o que está em azul é a distribuição do perfil do usuário e o que está em cinza é de um algoritmo de recomendação. E aí aqui é com a calibração, reparem que a lista, né, de recomendação ficou muito mais distribuída, né, para aquele usuário em específico. Tá? Então isso também está lá no exemplo prático. E aí só para finalizar essa aula, pessoal, a gente tem lá que a calibração, o objetivo é refletir os interesses do usuário, né, em proporções adequadas, de acordo com o perfil dele. Tá? Você pode evitar bolhas de filtro com calibração, mas você precisa de uma modificação, né, para incluir gêneros fora do perfil do usuário. Tá? Então, o que é a bolha de filtro? Né? A bolha de filtro é quando o usuário ele começa a interagir só com coisas muito específicas ali e ele não quer interagir com coisas diferenciadas, diversificadas. Né? A calibração, se for aplicada ali isoladamente para aquele usuário, ela vai calibrar, vai gerar proporções de acordo com o perfil. Então, a calibração por si só, ela não garante resolver o problema da bolha de filtro e também não há garantia, né, do aumento da diversidade, né, porque isso depende da distribuição dos gêneros lá no perfil do usuário. Tá? Em relação à diversidade, tá? Sim, você teria que, para aumentar ela, né, você teria que recomendar coisas fora do perfil do usuário, né? Só que aí você precisa lidar com uma questão que é um trade-off, um balanceamento que existe entre acurácia e diversidade, né? Então, geralmente, quando você tenta priorizar a acurácia, você acaba prejudicando a diversidade e vice-versa. Tá? Isso é um efeito bastante comum, bastante conhecido na área. Tá? E recomendar coisas diversificadas poderia ajudar, né, a prevenir essas bolhas de filtro que ocorre lá hoje em dia, principalmente. Né? Tá bom? Então aqui estão algumas referências, tá? Alguns desses links ali são aquelas tabelas que eu coloquei de métodos, né, para lidar com os vieses, tá? Então eu sugiro que vocês deem uma olhada ali nesses artigos, tá? Para entender melhor ali os conceitos relacionados. Tá bom, gente? Então aí agora eu vou deixar, tem aí agora mais alguns links, 2 links na verdade, 2 videoaulas, tá? Dos exemplos práticos lá para vocês assistirem também, tá bom? Então é isso então, né? Obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima.